Amigos queridos, nós convidamos a todos a estarmos com Jesus, revivendo na intimidade do ser espiritual que somos, as experiências felizes que o seu Evangelho, Senhor, marcou a todos nós. E a partir de então, temos buscado seguir-te, imperfeitos e pequeninos que nos reconhecemos ser. Guardamos a confiança, Mestre amado, de que és conosco e que os nossos passos já caminham pelas sendas do progresso, ainda que trôpegos, vacilantes. Aqui estamos, Senhor, suplicando a vossa misericórdia em favor de toda a humanidade, para que um dia, Senhor, o seu Evangelho seja em cada coração da terra páginas vivas, exemplos felizes, experiências redentoras, para que sejamos uns pelos outros, Senhor, onde quer que estejamos. Ampara-nos nesta hora e que esta paz que nos envolve nesta manhã radiosa em nossas vidas permaneça em nossos corações, para seguirmos juntos. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, e que assim seja, Mestre. Nós estamos refletindo sobre a lei do amor, uma lei abrangente, porque este amor que o Evangelho nos traz é o amor universal, mas que se principia na intimidade da individualidade do Espírito, e esse princípio se expande à medida em que nós intensivamos a construção do bem em nossas vidas. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite do próximo? É a família? Aceita a nação? Não, é a humanidade toda. Como é uma lei, isso se cumprirá. E para que isso se cumpra, é forçoso nós estarmos em situações que possam quebrar a nossa indiferença, mover a nossa compaixão e despertar em nós um sentido de responsabilidade perante o próximo. Se nós não desenvolvermos esses fatores prenunciadores do sentimento universal do amor, em pequenos grupos, não haveremos como amar o próximo como a nós mesmos. Então, temos falado que o egoísmo é o maior antagonista à experiência do amor, que é um sentimento expansivo e abrangente, que atrai, que magnetiza, que envolve, que se expande daqueles que possuem bons sentimentos.
Para isto, nós temos que considerar que o estado egoísta do espírito vai gerar esse ensimesmamento. Os meus, a minha família, minha crença, meus costumes, esse apego a uma forma externa de ser revela um espírito inseguro. Então, a inexperiência de amar deixa a pessoa insegura, porque ela não construiu relacionamentos fortes, profundos, inquebrantáveis. Isso é uma insegurança. E a insegurança muitas vezes faz que as pessoas queiram agradar a todos, sem ter feito construções sólidas. De outra feita, esse estado ainda egoísta do nosso pensamento faz com que a gente se isole de problemas para não sofrer, que se isole das intempéries da vida, que se esquive, que fuja da realidade convidativa ao crescimento emocional e espiritual. Então, esse estado de egoísmo, ele se revela pelo isolamento. Então, eu vou me afastar para não sofrer, porque eu não sou experiente em sentimentos, me sinto frágil, então vou fugir, vou me isolar. Outros ficam com uma crosta endurecida, que nós vamos chamar de indiferença, né? A indiferença também é uma insegurança do espírito que tem medo de passar por processos de superação. Então, o espírito passa por situações difíceis, e o que acontece quando ele passa por situações difíceis? Ele endurece e quer agir de forma a resolver as questões, que é o pragmatismo. O excessivo pragmatismo de querer que as coisas funcionem com ausência absoluta de sentimentos tem gerado ou encrudecido em nós uma postura materialista. E o espírito inseguro, materialista e muitas vezes aquele espírito que foge da realidade, não enfrenta, não supera, não angaria experiências novas, o que vai acontecer com esse espírito? A nível de sentimento, ele vai ficar distante do bem e da caridade. E gera um desalento. Muitas pessoas são desalentadas, desiludidas, desanimadas, inconformadas, queixosas. Tudo isto, a queixa constante, a lamentação constante, são derivações desse estado de desamor. E esse desamor aparece nos seus relacionamentos próximos, né? Porque você ser indiferente a alguém é um desamor, você queixar-se de tudo é um desamor, né? Você está isolado numa insegurança absoluta é um desamor. E isso vai gerando um esgotamento do fluido vital, vai gerando da vitalidade, do vigor do espírito, e ele vai depauperando porque está ressequido pela ausência de sentimentos, porque tem dado prioridade tão somente ao pragmatismo, a parte operacional da vida. São pessoas muitas vezes funcionam muito bem, né? São excelentes naquilo que fazem, mas veio o abatimento. E o Emmanuel, nos convidando à terapêutica do espírito, ele coloca para nós que a terapêutica para esse estado materialista do pensamento, ele dá algumas sugestões bem sábias e tão simples, porque nesses momentos de pandemia as pessoas estão dizendo: eu não tenho mais o que fazer, o que eu tenho para fazer, não tenho nada para fazer. Eu ouço aquilo com muito respeito, mas como assim não temos nada para fazer? Então, se nós não estivermos fora de casa, não há nada para fazer conosco mesmo, nem com o próximo. E aqui o Emmanuel, no livro Encontro Marcado, na lição Servir Sempre, ou seja, priorizar o outro em detrimento de si. Aí vem o vigor do espírito.
Servir, que é diferente do ato no bem, que eu presto um favor, faço uma coisinha ou outra, que pode até ser um bem. Mas servir é aquilo que eu dou de mim com os meus sentimentos. O veículo da ação é o sentimento. A ação em si pode ser um bem, mas passa a ser um ato de servir quando ela vem veiculada pela experiência do que nós somos. Então, algumas horas de colaboração gratuita nas casas beneficentes, onde jazem irmãos nossos encadeados a sofrimentos que talvez nunca nem de longe sentistes na própria pele, é a terapêutica para sair da indiferença. Se habituar a ir ao encontro da dor do outro. O gesto de amparo em favor de uma das muitas crianças que conheces, desprotegidas, desamparadas. Nós temos aqui uma comunidade inteira de crianças que são assistidas pela casa e que nós temos como estar com elas de inúmeras formas dentro do que é possível nesse momento que atravessamos. A visita, mesmo rápida aos enfermos em solidão, para quem a tua frase amistosa, uma frase simples, pode ser um grande lenitivo, uma palavra amiga, uma compreensão extremada do outro, um gesto de solidariedade, de compartilhar a dor do outro. O nosso fardo é leve porque nós não o carregamos sozinhos. Nós sempre estamos junto daqueles espíritos que Jesus nos trouxe a reencontrar para que o peso desse passado secular seja dividido. Até o Cirineu dividiu a cruz com Jesus. O seu fardo pode ser, quando não estou na indiferença, aliviado por estarmos compartilhando daquela situação, nos sentindo compreendidos, nos sentindo amparados, nos sentindo encorajados pela palavra de alguém, pela presença silenciosa de alguém em nossas vidas, que tem para conosco vibrações esperançosas. Isso alivia. E esse é o exercício do sair de si. Então, é uma obra singela que Emmanuel fala de entendimento e fraternidade ao socorro ao lar de alguém. Então, se nós tivermos essa postura, quanto mais intensamente tivermos essa postura, nós estaremos construindo amigos para a eternidade. Vínculos para os milênios que hão de vir em nossas vidas. Pelos gestos simples de priorizar o outro em detrimento de si mesmo, para nós sairmos dessa parte operacional de eficiência, de excelência e de ausência do amor, que é um ato do desamor. Tudo nós aprendemos com Jesus, né? E nos tempos atuais, é muito importante essa reflexão, porque nós somos convidados mesmos a viver num pragmatismo, a estabelecer o nosso dia a dia de uma maneira muito prática. Então, porque aquela maneira prática que nós vamos viver, ela visa resultados. Quanto mais prático é uma pessoa, mais resultado ela consegue. Mas é evidente que nós precisamos adquirir um discernimento, e em muitos momentos da nossa vida é mesmo muito importante o pragmatismo. É muito importante sermos pessoas práticas.
que realizam com eficiência. Mas isso não pode ser de maneira nenhuma, todo o tempo todo, como se fosse um padrão que nós adentramos, vestimos aquela capa e passamos a existir a partir desse padrão. Por quê? Quando nós estamos nessa circunstância de praticidade, nós não estamos sentindo. Nós estamos fazendo aquilo que tem que ser feito. E muitas vezes nós temos que fazer aquilo que tem que ser feito e ponto. Mas não todo o tempo todo, sempre. Porque isso nos distancia da nossa essência. Isso faz com que nós passamos a buscar apenas e tão somente o final daquele processo, como um resultado que nós temos que alcançar. E às vezes, o resultado que nós pensamos que devemos alcançar não tem nenhum significado real para nós. Então, embora seja muito simbólico, quando Mateus começa a descrever que Jesus foi para o deserto, passou 40 dias, depois ele foi tentado, né? A gente sabe que Jesus não foi tentado. De maneira nenhuma. Jesus, isso é uma figura de linguagem, porque um homem de 40 anos não vai ser tentado por um bebê que está num carrinho, na sua lógica. Por uma criancinha de 2 anos, que puxa a calça assim, que quer uma coisinha, nós não vamos sair da nossa racionalidade, do nosso entendimento, da nossa inteligência, para ceder a uma tentação que uma criancinha de 2 aninhos está sugerindo para nós, né? Isso vai contra qualquer lógica. Então, é evidente que Jesus nunca foi tentado. Mas Jesus falava muitas vezes por parábolas e ele contava aos seus discípulos coisas que eram estruturas para que nós pudéssemos compreender lá na frente o que era aquilo que ele estava querendo dizer. E aí, quando ele, na sua figura de linguagem, conta aos discípulos sobre aquela situação da tentação que nunca existiu, a primeira tentação que ele sofre, como ele estava no deserto, aqueles espíritos que ele figurativamente chama de demônio ou de qualquer outro nome, pede para que ele transforme a pedra em pão. Porque se ele estava há muitos dias no deserto, certamente ele estava com fome. E aí ele dá aquela resposta célebre, extraordinária para todos nós: nem só de pão vive o homem. Ele responde isso. E uma pessoa prática, de um pragmatismo absoluto, se alguém pede um pão, ela já arruma logo uma macarronada, uma feijoada, né? E mata aquela fome. Mas nem só de pão vive o homem. Porque o pragmatismo faz com que nós fiquemos acanhados pelas exigências do mundo, mergulhados no que o mundo está nos convidando. E muitas vezes nós estamos com fome e é bom que a gente permaneça com fome. É bem bom, porque nem só de pão vive o homem. E aí, quando nós vamos observando esse entendimento que Jesus traz para nós, depois, num segundo momento, ele é tentado outra vez, né? São 3 tentações.
De novo que isso é figurativo. Então, outra vez, alguém diz para ele, pula daí, porque você vai ser salvo. O que ele quer dizer com isso, né, para nós? Que a gente faz o que quiser e Deus dá um jeito. Ou Deus ou alguém ou alguma coisa dá seu jeito e nos livra de todo mal, amém. Podemos agir como nós desejamos ou pensamos, e lá na frente alguma solução acontece e a gente se livra daquilo. Então, quem está no pensamento eterno da praticidade, ele age impulsivamente para resolver uma questão sem ter uma reflexão de que nós não devemos viver de maneira imprudente, nós não devemos viver de qualquer forma, porque viver dessa forma é uma confiança, entre aspas, uma confiança de que Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, vai nos salvar. Então, depois ele é tentado, entre aspas, pela terceira vez, que o espírito do mal diz para ele que se ele cedesse, tudo aquilo que ele estava vendo seria dele. E o que é isso, né? O poder, o dinheiro, a glória, né? E às vezes na praticidade a gente não percebe que nós estamos cedendo, na nossa prática, cedendo às tentações. Pensamos que é em nome de uma efetividade, de uma eficiência. Só que não. Muitas vezes uma situação surge para nós não sermos verdadeiramente incomodados ou desacomodados, a gente pega aqui, daqui que eu faço. E isso é uma forma que nós temos de nos mantermos num padrão que não é para ficarmos. E esse estado de coisa do pensamento faz com que nós estendamos isso aos relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos. Então são aqueles pais que na prática fazem tudo, mas o filho reclama de uma coisa que ele não recebe, que está além da prática. Porque muitas vezes nós oferecemos aquilo que o outro pede ou exige, mas ele não se satisfaz. Porque o que ele está pedindo não é. O que ele está precisando não é aquilo que ele está afirmando. Muitas vezes é necessário que ele fique com fome, porque não é do pão que ele está precisando. Não é do pão. E nesse mecanismo que nós temos de atender tudo rápido e eficiente, né? E qual que é a próxima coisa? E agora? E agora? Né? E o que é? Esse movimento que nós fazemos, que o mundo moderno está nos convidando cada vez mais para agirmos, vai nos distanciando uns dos outros. E até nas relações íntimas de um casal fica uma coisa assim prática. Ah, vamos resolver logo isso, tchau, ponto, acabou. Né? Enfim, esse movimento de uma praticidade que vai nos afastando do sentir.
de estar com o outro, de enxergar o outro, de ver as reais necessidades. E quando alguém não é assim, como nós somos, o que a gente diz? Ah, a pessoa é mole, é muito mole. Ah, a pessoa fica no mundo das ideias, do pensamento, daquilo. Talvez aquele ser esteja sentindo e aproveitando muito mais do que nós. Obviamente que nós não estamos falando com isso, que nós vamos sair por aí filosofando e ficando em eternas filosofias inócuas. Não é disso que nós estamos falando. Mas nós estamos dizendo claramente que esse pragmatismo está trazendo para nós um nível de ansiedade que nós não estamos mais suportando. Porque fazemos muitas coisas, mas aquelas coisas que nós estamos fazendo não nos alimentam. E muitas vezes não é porque estamos fazendo a coisa errada, mas é como nós estamos realizando. A forma como estamos agindo, que está trazendo uma maneira de nós vermos a vida e exigirmos das pessoas um estado de loucura. Então, esse movimento de alma que nós vamos precisar fazer, que é esse entender o que é amar. Como que a gente ama com pressa, gente? Como que é? Qualquer situação. Porque quando você ama, tem que ter um tempo para esse amor. E que a aceleração dificulta demais. Quantas vezes no nosso dia a dia, nós perdemos a feliz oportunidade de expressarmos e vivermos o amor porque a gente quer ser prático. Então, tem 2 carros, um exemplo assim bem bobinho, tem 2 carros na garagem e alguém fala assim, ó, você vai em tal lugar? Não, eu vou com você, porque aí você me deixa em tal lugar. Não, é mais prático você ir com o seu carro, é mais prático você ir com o seu carro. E na verdade o que a pessoa está falando é, deixa eu ir com você, mesmo que você tenha que andar mais 3 quarteirões. Sim, é mais prático eu pegar o carro. Mas quem que está falando de praticidade? Nós estamos aqui para nos amar. Né? Olha, vamos fazer uma macarronada junto. Ah, é mais prático pedir um sanduíche ou pedir um negócio, uma pizza. É mais prático. Mas essa praticidade vai impedir a convivência, dali sair uma conversa, lavar um prato junto, picar junto uma coisa simples, bem simples. Então, quando a gente fala, mas isso é mais prático, quase sempre isso é menos amor, é menos convivência. É menos interação. É mais prático eu fazer uma coisa sozinha que eu sei fazer do que pôr outra pessoa para fazer comigo que vai me atrapalhar. É mais prático eu fazer sozinho. Mas quem falou que o resultado daquilo que eu vou fazer sozinha é o que eu realmente necessito para mim? Esse movimento, ele precisa ser repensado na nossa intimidade. Que a gente pense 1 milhão de vezes
quando a gente falar, é mais prático. Pode ser mais prático, mas certamente não é o melhor. Então, filhos criados na praticidade, relacionamento a dois que existe na praticidade, não formam laços apertados. E aí a gente precisa rever tudo isso. Nem tudo para lá, nem tudo para cá. É evidente que às vezes temos que ser bem práticos, bem precisos. Mas é às vezes, não todo o tempo todo. Fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em Seu nome e Te agradecemos, Mestre amado, pelas Tuas lições de vida eterna, pelos Teus exemplos extraordinários. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em Seu nome. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor que derrama sobre todos nós. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui, desejosos de nos alimentarmos dessas verdades de vida eterna, para nos tornarmos espíritos mais amorosos, mais lúcidos, mais dispostos ao bem e à verdade. Que nós possamos nos demorar uns com os outros, desenvolvendo a paciência que não temos, a compreensão que precisa ser estruturada em nossa intimidade. Que nós possamos dar o tempo para aqueles que estão conosco aprender aquilo que já sabemos, para que eles se enriqueçam como temos nos enriquecido. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Que estejamos mais prontos para amar e dispensar sobre aqueles que conosco convivem o nosso amor, a ternura, a paciência, a compreensão. E assim estaremos construindo o lar de amor na terra. Abençoa, Senhor, nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Envolve com seu amplo amor aqueles que se encontram hospitalizados, necessitados de amparo, da presença generosa destes amigos que tutelam esta casa e todas as casas irmãs. Que eles possam ser socorridos por esta equipe. E nós outros, Senhor, queremos orar pelo nosso país, por esta pátria amada, Senhor, para que cada um de nós possa oferecer aonde quer que esteja o melhor. Que sejamos honestos, trabalhadores, operosos no bem. Que a nossa voz seja a voz do Evangelho. Que saibamos compreender e cooperar, para que um dia, nesta pátria, Senhor, todos nós sejamos aqueles a vivenciar com alegria o Seu Evangelho de amor e com isso levar esta mensagem de amor para o mundo todo. Sê conosco, agora e sempre.
Que assim seja.